Em março de 1926, Lampião e seu bando adentraram na cidade de Juazeiro, interior do estado do Ceará, a convite do médico Flório Bartolomeu da Costa, braço direito e uma espécie de mentor político de Padre Cícero Romão Batista, o grande líder do povo sertanejo nordestino. O convite viria para atender uma causa oficial, combater a Coluna Prestes, que em seu movimento revolucionário vinha cortando o Brasil. Já se encontrava em terras nordestinas, ameaçando invadir o território cearense. O médico baiano Flório Bartolomeu, que chegara ao Juazeiro em 1908, a essa altura era deputado federal pelo estado do Ceará, graças ao prestígio do padre Cícero Romão Batista. Ele arquitetou todo o plano para ter Lampião como combatente do Batalhão Patriótico, recebendo todo o apoio do governo federal. Receberia Lampião no Juazeiro e ainda por cima lhe daria armas, munição, uma vultuosa quantia de dinheiro, além do título de capitão do Batalhão Patriótico, desde que o cangaceiro das ribeiras do Pajeú combatesse a Coluna Prestes. O plano começou a dar errado quando Flório, seriamente adoentado, foi obrigado a deslocar-se ao Rio de Janeiro, onde veio a falecer, justamente nessa época. Portanto, quando Lampião chegou à Meca do Cariri, não encontrou mais o homem que o convidara. Avisado da presença dos cangaceiros, aproximadamente 50 homens, sob o comando de Lampião, o padre Cícero tratou de recepcioná-los na fazenda do amigo médico e político, localizada naquela época na periferia de Juazeiro, onde a malta havia estacionado, tentando assim evitar a entrada do bando na cidade, o que na realidade não conseguiu. Antes de seguir para o encontro, o velho sacerdote soltou uma frase que traduz seu sentimento em relação àquela visita. Já falam de mim o que falam, imagine agora com esse homem aqui em Juazeiro. Essa declaração do reverendo foi emitida ainda em sua casa e presenciada pelo seu Raimundo Gomes, o qual anos depois relatou o episódio ao médico Napoleão Tavares Neves, pesquisador das coisas do sertão. O padre dirigiu-se à fazenda, onde conversou com Lampião, que insistiu em receber a patente de capitão, que segundo o cangaceiro, o próprio Dr. Flório Bartolomeu havia prometido. Não sairia de Juazeiro sem o que viera buscar. Após uma tensa conversa com o chefe cangaceiro, quando os ânimos se acalmaram e uma solução foi prometida, o velho sacerdote distribuiu com a cabroeira vários rosários para a alegria geral dos cangaceiros. Para evitar um problema maior, Virgulino Ferreira e seu bando foram convidados a entrar na cidade, hospedando-se em um sobrado de propriedade do poeta João Mendes, prédio esse, infelizmente hoje já demolido. O sargento da polícia cearense, José Antônio do Nascimento, o temível José Antônio do Acauã, conhecido pela sua valentia e crueldade, ainda procurou arregimentar homens para uma possível reação ao bando de cangaceiros, mas foi persuadido pelo padre Cícero a não tentar nada, pois poderia assim provocar uma grande tragédia na cidade. Muito contrariado, o sargento foi obrigado a obedecer às determinações do padre Cícero. A propósito dessa atitude do sargento José Antônio, Lampião lhe escreveria o desaforado bilhete divulgado pela imprensa da capital através do jornal O Ceará, na edição de 31 de março de 1926. Assim dizia o bilhete: Excelentíssimo José Antônio, eu lhe faço este, até não devia me sujeitar a te escrever. Porém sempre mando te avisar, pois eu soube que no dia que cheguei aí, na fazenda, esteve pronto para vir me voltar. Porém, eu sempre lhe digo que você crie juízo e deixe de violências, pois eu venho chamado é por homem. Mesmo assim, com zoada não me faz medo. Eu tenho visto é coisa forte e não me assombra. Portanto, deve tratar de fazer amigos, não para fazer como diz você. Sempre lhe aviso, aqui,
e para depois não se arrepender e nada mais. Não se zangue. Isso é um conselho que lhe dou. Do capitão Virgulino Ferreira da Silva. Questionado pelo jornal O Ceará, a razão por que não mandou prender Lampião quando de sua visita ao Juazeiro, pois tinha a seu dispor cerca de 800 homens armados do batalhão patriótico. Padre Cícero respondeu: não, meu amiguinho. Lampião procurou o Juazeiro com intuitos patrióticos. Ele pretende se alistar nas forças legais para combater os revoltosos. Uma vez vitorioso, espera que o governo lhe perdoe os crimes. Este homem veio ao Juazeiro confiando em minha proteção. Pretende se regenerar. Se não for possível alistá-lo nas forças legais, eu o encaminharei para Goiás, como já fiz com o senhor Pereira e Luiz Padre. Está mais ou menos demonstrado que os governos de Pernambuco e Paraíba não conseguirão prender Lampião, entregando seu bando para a justiça. O povo é sempre prejudicado nessas coisas. É vítima de Lampião e muitas vezes da polícia também. Esse estado de coisas pode ser modificado facilmente. Eu consigo que Lampião se vá embora para muito longe, e assim ficaremos livres deles. Porém, mandar prendê-lo aqui em Juazeiro, nestas circunstâncias, era um ato de revoltante traição, indigno de qualquer homem, quanto mais de um sacerdote católico. Eu prevejo que muita gente agora, e principalmente meus desafetos, vão dizer que eu estou mancomunado com o Lampião, mas não é tal. Aqui no Juazeiro, eu recebo todas as pessoas que me procuram e fico satisfeito em prestar assistência a um transviado da sociedade, procurando guiá-lo no bom caminho. A acolhida ao cangaceiro famoso do Pajeú em Juazeiro teve grande repercussão na capital do estado. A imprensa ligada à oposição aproveitou a oportunidade para criticar o governo. Ainda na Meca do Cariri, o chefe dos cangaceiros pousou para fotografias, sozinho e ao lado de familiares residentes em Juazeiro. Seus irmãos que não haviam aderido ao cangaço estavam sob a proteção de Padre Cícero. As famosas fotografias foram tiradas pelos fotógrafos Lauro Cabral de Barbalha e Pedro Maia, vindo do Crato. A acolhida que o padre dera à família de Lampião era mais um motivo para a grande admiração e respeito que o cangaceiro nutria pelo reverendo cearense. Ainda no Juazeiro, Lampião concedeu longa entrevista ao médico Otacílio Macedo, que depois seria publicado no jornal O Ceará. Otacílio Macedo confessa na reportagem que conversou mais de meia hora com o cangaceiro sem o bandoleiro rir uma vez sequer. Não soltou seu mosquetão hora nenhuma. Resolvido o problema da patente, Lampião também recebeu armas e munição que na realidade jamais seria usada contra a coluna Prestes. Na ocasião da entrevista do Dr. Otacílio Macedo, Lampião estava hospedado no sobrado de João Mendes de Oliveira e durante a entrevista foi várias vezes à janela, atirando moedas para o povo que se aglomerava na rua. Essa entrevista é considerada pelos historiadores como uma peça fundamental no estudo e no conhecimento do fenômeno do cangaço. Vale a pena transcrever seus trechos mais importantes, atualizados à linguagem e traduzidos os numerosos termos regionais para a linguagem de hoje. A entrevista teve 2 momentos. O primeiro foi travado o seguinte diálogo: que idade tem? 27 anos. Há quanto tempo está nessa vida? Há 9 anos. Desde 1917, quando me ajuntei ao grupo do senhor Pereira. Não pretende abandonar a profissão? A esta pergunta, Lampião respondeu com outra: se o senhor estiver em um negócio e for se dando bem com ele, pensará porventura em abandoná-lo? Pois é exatamente o meu caso. Porque vou me dando bem com este negócio,
Ainda não pensei em abandoná-lo. Em todo caso, espera passar a vida toda nesse negócio? Não sei. Talvez. Preciso, porém, trabalhar. Aí nos 3 anos. Tenho alguns amigos que quero visitá-los, o que ainda não fiz, esperando uma oportunidade. E depois, que profissão adotará? Talvez a de negociante. Não se comove a extorquir dinheiro e a avariar propriedades alheias? Oh, mas eu nunca fiz isso. Quando eu preciso de dinheiro, mando pedir amigavelmente a alguns camaradas. Nessa altura, chegou o primeiro tenente do Batalhão Patriótico de Juazeiro e chamou o Lampião para um particular. De volta, avisou-nos o Facínora. Só continuo a fazer este depoimento com ordem do meu superior. E quem é seu superior? Está direito. Quando voltamos algumas horas depois à presença de Lampião, já este se encontrava instalado em casa do historiador brasileiro João Mendes de Oliveira. Rompida novamente, a custo, a enorme massa popular que estacionava de frente à casa. Penetramos por um portão de ferro, onde veio o Lampião ao nosso encontro dizendo: vamos para o sótão, onde conversaremos melhor. Subimos uma escadaria de pedra até o sótão. Aí notamos, seguramente, uns 40 homens de Lampião. Uns descansando em redes, outros conversando em grupos, todos, porém, aptos à luta imediata. Rifle, cartucheiras, punhais e balas. Desejamos um autógrafo seu, Lampião? Pois não. Sentado próximo de uma mesa, o bandido pegou da pena e estacou embaraçado. O que é que escrevo? Eu vou ditar. E Lampião escreveu com a mão firme e caligrafia regular. Juazeiro, 6 de março de 1926. Para... E o coronel lembranças deu, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Os outros facínoras observavam-nos com um misto de simpatia e desconfiança. Ao lado, como um cão de fila, velava o homem de maior confiança de Lampião, Sabino Gomes, seu lugar-tenente, mal encarado. É verdade, rapazes. Vocês vão ter os nomes publicados nos jornais em letras redondas. A esta afirmativa, uns gozaram o efeito dela, porém parece que não gostaram da coisa. Agora, Lampião, pedimos para escrever o nome dos rapazes de sua maior confiança. Pois não. E para não melindrar os demais companheiros, todos me merecem igual confiança. Entretanto, poderia citar o nome dos companheiros que estão há mais tempo comigo. E escreveu: Luiz Pedro, Juriti, Chumbinho, Nevoeiro, Vicente, Jurema e o Estado-Maior. Eu, Virgulino Ferreira, Antônio Ferreira e Sabino Gomes. Passando a lista para nossas mãos, fizemos a chamada. Todos iam explicando a sua origem e os seus feitos. Quando chegou a vez de Chumbinho, apresentou-se-nos um rapazola quase preto, sorridente, de 18 anos de idade. É verdade, Chumbinho? Você, rapaz tão moço, foi incluído por Lampião na lista dos seus melhores homens. Queremos que você nos ofereça uma lembrança. Chumbinho gozou o elogio, todo humilde, tirou da cartucheira uma bala e nos ofereceu como lembrança. No caso de insucesso com a polícia, quem o substituirá como chefe do bando? Meu irmão Antônio Ferreira ou Sabino Gomes. Os jornalistas disseram ultimamente que o tenente Optato da polícia pernambucana tinha entrado em luta com o grupo, correndo a notícia oficial da morte de Lampião. O tenente é um corredor. Ele nunca fez a diligência de se encontrar com nós. Nós é que lhe matemos alguns soldados mais afoitos. E o coronel João Nunes, comandante-geral da polícia de Pernambuco, que também já esteve no seu encalço. Este é um velho frouxo, pior do que os outros. Nesse momento, chegou ao sótão uma romeira velha conduzindo um presente para Lampião. Era um pequeno registro
e um crucifixo de latão ordinário, velhinha, apresentando as imagens. Esta aqui, seu coronel Lampião, que eu trouxe para vós me ser. Este santo livra a gente de bala, só me serve se for santo milagroso. Depois, respeitosamente, beijou o crucifixo e guardou-o no bolso. Em seguida, tirou da carteira uma nota de 10.000 réis e gorjeteou a Romeira. Que importância já distribuiu com o povo de Juazeiro? Mais de um conto de réis. Lampião começou por identificar-se. Chamo-me Virgulino Ferreira da Silva e pertenço à humilde família Ferreira do Riacho de São Domingos, lá no município de Vila Bela. Meu pai, por ser constantemente perseguido pela família Nogueira, e em especial por Zé Saturnino, nosso vizinho, resolveu retirar-se para o município de Águas Brancas, no estado de Alagoas. Nem por isso cessou a perseguição. Em Águas Brancas, foi meu pai, José Ferreira, barbaramente assassinado pelos Nogueira e Saturnino, no ano de 1917. Não confiando na ação da justiça pública, porque os assassinos constavam com a escandalosa proteção dos grandes, resolvi fazer justiça por minha conta própria. Isto é, vingar a morte do meu progenitor. Não perdi tempo e resolutamente arrumei-me e enfrentei a luta. Não escolhi gente das famílias inimigas para matar. E efetivamente consegui dizimá-las consideravelmente. Sobre os grupos a que pertenceu. Eu já pertencia ao grupo do Sr. Pereira, a quem acompanhei durante 2 anos. Muito me afeiçoei a este meu chefe, porque é um leal e valente batalhador. Tanto que se ele ainda voltasse ao cangaço, iria ser seu soldado. Sobre suas andanças e seus perseguidores. Tenho percorrido os sertões de Pernambuco, Paraíba e Alagoas e uma pequena parte do Ceará. Com as polícias desse estado tenho entrado em vários combates. A de Pernambuco é disciplinada, é valente e muito cuidado me tem dado. A da Paraíba, porém, é uma polícia covarde, insolente. Atualmente existe um contingente da Força Pernambucana de Nazaré que está praticando as maiores violências, muito se parecendo com as forças paraibanas. Referindo-se a seus coiteiros, Lampião esclareceu. Não tenho tido propriamente protetores. A família Pereira de Pajeú é quem tem me protegido, mais ou menos. Todavia, conto por toda parte com bons amigos, que me facilitam tudo e me consideram eficazmente quando me acho muito perseguido pelos governos. Se não tivesse de procurar meios para a manutenção dos meus companheiros, poderia ficar oculto indefinidamente, sem nunca ser descoberto pelas forças que me perseguem. De todos os meus protetores, só um traiu miseravelmente. Foi o coronel José Pereira Lima, chefe político de Princesa. É um homem perverso, falso e desonesto, a quem durante anos servi, prestando os mais vantajosos favores de nossa profissão. A respeito de como mantenho o grupo, consigo meios para manter meu grupo, pedindo recursos aos ricos e tomando a força aos usuários que miseravelmente se negam de prestar-me auxílio. Se estava rico, tudo quanto tenho, adquiro na minha vida de bandoleiro. Mal tem chegado para as vultosas despesas do meu pessoal. Aquisição de armas, convido notar que muito tenho gasto. Também com a distribuição de esmola aos necessitados. A respeito do número de seus combates e de suas vítimas, disse: não posso dizer ao certo o número de combates em que já estive envolvido. Calculo, porém, que já tomei parte de mais de 200. Também não posso informar com segurança o número de vítimas que tombaram sob a pontaria adestrada e certeira de meu rifle. Entretanto, lembro-me perfeitamente que, além dos civis, já tirei a vida de 3 oficiais de polícia, sendo um em Pernambuco e 2 da Paraíba.
sargentos, cabos, soldados. É impossível guardar na memória o número dos que foram levados para o outro mundo. Sobre as perseguições e fugas, deixou claro: tenho conseguido escapar a tremenda perseguição que me movem os governos, brigando como louco e correndo rápido como o vento, quando vejo que não posso resistir ao ataque. Além disso, sou muito vigilante e confio sempre desconfiando, de modo que dificilmente me pegarão de corpo aberto. Ainda é de notar que tenho bons amigos por toda parte. Estou sempre avisado do movimento das forças. Tenho também excelente serviço de espionagem, dispendioso, mas utilíssimo. O comportamento mereceu alguns comentários bastante francos. Tenho cometido violências e depredações, vingando-me dos que me perseguem e em represália a inimigos. Costumo, porém, respeitar as famílias, por mais humilde que seja, e quando sucede algum do meu grupo desrespeitar uma mulher, castigo severamente. Perguntado se deseja deixar essa vida. Até agora não desejei abandonar a vida das armas, com a qual já me acostumei e sinto-me bem. Mesmo que assim não suceda, não poderia deixá-la, porque os inimigos não se esquecem de mim, e por isso eu não posso e nem devo deixá-los tranquilos. Poderia retirar-me para um lugar longínquo, mas julgo que seria uma covardia, e não quero nunca passar por um covarde. Gosto geralmente de todas as classes. Aprecio de preferência as classes conservadoras, agricultores, fazendeiros, comerciantes e etc., por serem os homens do trabalho. Tenho veneração e respeito pelos padres, porque sou católico. Sou amigo dos telegrafistas, porque alguns já me têm salvo de grandes perigos. Acato os juízes, porque são homens da lei e não atiram em ninguém. Só uma classe eu detesto, é a dos soldados, que são meus constantes perseguidores. Reconheço que muitas vezes eles me perseguem porque são sujeitos, e é justamente por isso que ainda poupo alguns quando os encontro fora da luta. Perguntado sobre o cangaceiro mais valente do Nordeste, a meu ver, o cangaceiro mais valente do Nordeste foi Sr. Pereira. Depois dele, Luiz Padre. Penso que Antônio Silvino foi um covarde, porque se entregou às forças do governo em consequência de um pequeno ferimento. Já recebi ferimentos gravíssimos e nem por isso me entreguei à prisão. Conheci muito José Inácio de Barro. Era um homem de planos, o maior protetor dos cangaceiros do Nordeste, em cujo convívio sentia-se feliz. Questionado sobre os ferimentos em combate, contou que já recebi 4 ferimentos graves, dentre esses, um na cabeça, no qual só por um milagre escapei. Os meus companheiros também, vários têm sido feridos. Possuímos, porém, no grupo, pessoas habilitadas para tratar dos ferimentos, de modo que sempre somos convenientemente tratados. Por isso, como o senhor vê, estou forte e perfeitamente sadio, sofrendo raramente ligeiros ataques reumáticos. Sobre ter numeroso grupo, desejava sempre andar acompanhado de um numeroso grupo. Se não o organizo conforme o meu desejo, é porque me faltam recursos materiais para a compra de armamento e para a manutenção do grupo, roupa, alimentação e etc. Esses que me acompanham é de 49 homens, todos bem armados e municiados, e muito me custa sustentá-los como sustento. O meu grupo nunca foi muito reduzido, tem variado, sempre de 15 a 50 homens. Sobre o padre Cícero, Lampião foi bem específico. Sempre respeitei e continuo a respeitar o estado do Ceará, porque aqui não tenho inimigos. Nunca me fizeram mal. E além disso, é o estado do padre Cícero. Como deve saber, tenho a maior veneração por esse santo sacerdote, porque é o protetor dos humildes e infelizes,
e, sobretudo, porque há muitos anos protege minhas irmãs que moram nessa cidade. Tem sido para elas um verdadeiro pai. Convém dizer que eu ainda não conheci pessoalmente o Padre Cício, pois esta é a primeira vez que venho a Juazeiro. Em relação ao combate aos revoltosos, tive um combate com os revoltosos da Coluna Prestes, entre São Miguel e Alto das Areias. Informado de que eles passavam por ali e, seguindo alguns legalistas, fui atacá-los, havendo forte tiroteio. Depois de grande luta e estando com apenas 18 companheiros, vi-me forçado a recuar, deixando diversos inimigos feridos. A respeito da sua vinda ao Ceará, vim agora ao Cariri porque desejo prestar meu serviço ao governo da nação. Tenho o intuito de incorporar-me às forças patrióticas do Juazeiro e, com elas, oferecer combate aos rebeldes. Tenho observado que, geralmente, as forças legalistas não têm planos estratégicos, e daí os insucessos dos seus combatentes, que de nada têm valido. Creio que, se aceitassem meus serviços e seguissem meus planos, muito poderiam fazer. Sobre o futuro, Lampião mostrou-se incerto, apesar de ter planos. Estou me dando bem no cangaço e não pretendo abandoná-lo. Não sei se vou passar a vida toda nele. Preciso trabalhar ainda uns 3 anos. Tenho de visitar alguns amigos, o que não fiz por falta de oportunidade. Depois, talvez me torne um comerciante. Aqui termina a entrevista concedida por Lampião em Juazeiro. Na despedida, Lampião nos acompanhou até a porta. Pediu nosso cartão de visita e acrescentou: espero contar com os votos dos senhores em todo o tempo. Que dúvida, respondemos. Como sabemos, Lampião, o rei do cangaço, não viveu o suficiente para ver todos os seus planos concretizados. Baseado no texto de Ângelo Osmiro Barreto, no livro Assim Era Lampião e Outras Histórias.